Fala, guerreiros! Hoje eu vou falar sobre a cadeia alimentar. Então, o que é que significa exatamente a cadeia alimentar e o fluxo de matéria e energia nos ecossistemas? A cadeia alimentar, na verdade, é uma sequência de organismos que servem de alimento um para o outro. E o conjunto de cadeias alimentares a gente chama de teia alimentar. E dentro da cadeia alimentar você vai encontrar os níveis tróficos, que são, na verdade, as posições que os organismos vão ocupar dentro de uma cadeia alimentar. Esses níveis tróficos são classificados em produtores, consumidores e decompositores. Entre os produtores, nós vamos ter as plantas, as algas e algumas bactérias fotossintetizantes. Os produtores, eles são fundamentais exatamente para produzir energia que será transferida para os demais níveis tróficos. Certo, turma? O produtor, ele é a base da cadeia alimentar e é realizada pelos organismos autótrofos, ou seja, aqueles que realizam a produção do seu próprio alimento. Portanto, nós vamos ter entre os produtores as plantas, as algas e algumas bactérias fotossintetizantes. Já entre os consumidores, nós vamos ter organismos que são classificados conforme o seu tipo de alimento, o seu tipo de obtenção, certo? De alimento, que nesse caso aí podem ser classificados em carnívoros, herbívoros, onívoros ou detritívoros. Claro que no caso dos consumidores carnívoros, nós vamos ter aqueles que se alimentam de carne, de animais. Já entre os herbívoros, são aqueles que se alimentam de plantas. Os onívoros são aqueles que têm a capacidade tanto para se alimentar, certo, de plantas, como também de animais, que é o nosso caso, por exemplo. Nós, da espécie humana, somos onívoros. E também existem aqueles que são os detritívoros, que se alimentam de restos de alimentos que estão sofrendo uma decomposição, que é o caso, por exemplo, das minhocas. As minhocas são animais detritívoros. E temos os decompositores, que é o outro nível trófico, que é fundamental para a reciclagem da matéria. E aí não se esqueça disso, viu, guerreiro? Guerreira, a reciclagem da matéria é realizada pelas bactérias. Não é reciclagem de energia, é reciclagem da matéria. Eles decompõem a matéria orgânica morta, transformando isso aí em matéria inorgânica, portanto, realizando aí, portanto, uma reciclagem dessa matéria. Beleza? Sendo que os decompositores, eles ocupam o último nível trófico, enquanto os produtores ocupam o primeiro nível trófico. Então, não se esqueça, os organismos produtores são os autótrofos, como plantas e algas, enquanto os consumidores, eles são heterótrofos, portanto, eles vão precisar de organismos, de outros, para poder obter a sua energia. Os decompositores, que são representados por bactérias e fungos, beleza? Eles são heterótrofos também, porque eles precisam de outros organismos para poder, então, obter, a sua energia, para poderem obter a sua energia. Beleza? Então, a cadeia alimentar ela é organizada, portanto, dessa forma. Temos os produtores, os consumidores e os decompositores. Sempre lembrando que a base da cadeia alimentar são os produtores. É de lá que nós vamos encontrar a maior quantidade de energia. E essa energia vai sendo transferida para os demais níveis tróficos ao longo da cadeia. E lembrando o seguinte, que entre os consumidores nós vamos ter os primários, os secundários, os terciários e temos também até os quaternários. Claro que geralmente dentro de uma cadeia alimentar é importante ter sempre o menor número de consumidores, porque na verdade as cadeias elas se entrelaçam para poder formar as teias alimentares, beleza? Dentre os consumidores nós vamos encontrar,
dentro aí desse conjunto de organismos, os consumidores, nós vamos encontrar os consumidores, portanto, de primeira ordem, que são os primários, os de segunda ordem, que são os secundários, os de terceira ordem, que são os terciários, e assim sucessivamente. Beleza? Então, essa energia que é transferida para cada nível trófico vai seguir um fluxo, certo? Existe o fluxo de energia e o fluxo da matéria. O fluxo da matéria é um fluxo cíclico, certo? É um movimento, portanto, cíclico, beleza? No caso do fluxo de energia, esse fluxo ele é unidirecional e diminui a cada nível trófico. Por isso, quem estiver lá no último nível trófico vai receber a menor quantidade de energia, enquanto aquele que se encontra no primeiro nível trófico vai ter a maior quantidade de energia. Então, turma, o fluxo de energia é unidirecional, enquanto o fluxo de matéria é cíclico. Então, a matéria ela pode ir para os níveis tróficos, certo? Seguintes, mas pode retornar. Portanto, é cíclica. Esse fluxo aí é cíclico, beleza? Já no caso da energia, essa energia ela não volta. Por exemplo, se a energia ela passa de um produtor para um consumidor primário, essa energia ela não vai voltar para o produtor, certo? Porque segue um fluxo unidirecional. Beleza? Agora, é importante, né, a gente dar um exemplo aqui de cadeia alimentar. Entre os produtores, por exemplo, eu vou citar aqui uma cadeia alimentar, certo? Nós temos, por exemplo, uma grama, certo? O gafanhoto, aí temos uma rã e uma cobra. Aí uma cadeia alimentar. Então, quem seria o produtor? O produtor é o capim, é a grama, beleza? Quem seria o consumidor primário? Aquele que come a grama, que come o capim, que nesse caso aí é o gafanhoto. Quem é o consumidor secundário? É aquele que vai comer o gafanhoto, que é o caso da rã, tranquilo? E aquele que vai, portanto, ser o consumidor, certo? No caso aí terciário, aí nós vamos ter a cobra, que vai comer a rã. Beleza? É isso que é exatamente a cadeia alimentar, certo? Se caso uma questão pergunte, né? Quem é o primeiro nível trófico aí da cadeia alimentar? Nesse caso, será quem? É o capim, beleza? É a grama, que, portanto, vai ser ali o produtor. Então, ele é o primeiro nível trófico. Então, em toda a cadeia alimentar, o primeiro nível trófico é o produtor. E lembrando que todo consumidor primário tem que ser necessariamente o quê? Herbívoro. Ah, Ranieri, mas pode ser que ele seja também onívoro? Pode sim. Só que ele pode, nesse caso aí, né, necessariamente, ele tem que estar, certo, em uma outra cadeia alimentar, para que ele possa ser consumidor secundário e aí, nesse caso, também consumidor primário, beleza? Mas todo consumidor primário, ele vai sim se alimentar de vegetais, certo? Ou de algas. Lembrando que na cadeia alimentar terrestre, a base da cadeia, o produtor, são as plantas, beleza? E na cadeia alimentar aquática, a base, o produtor, são as algas. Tranquilo? Então deixa aí o seu like, faça o seu comentário, se inscreva no meu canal. Um abraço e até a próxima com mais biologia para você.